Algumas pessoas passam anos de sua vida perguntando qual seria a sua verdadeira missão. Qual a sua vocação? Otto Frank descobriu que a sua verdadeira vocação era a paternidade. Eu sou a Gabriela Maia e esse é o Literatura Salva. Nascido em 12 de maio de 1889, Otto Frank era um judeu cuja família remontava a mais ou menos 6 gerações na cidade de Frankfurt. Eles eram judeus assimilados, que se diz dos judeus que, embora respeitem os ritos judaicos, os feriados e as tradições, não seguem tão à risca todas as regras. Por se considerarem muito alemães, pois de fato eram, eles inclusive se alistam na Primeira Guerra, de onde Otto sai condecorado por bravura. Antes disso, assim que terminou o seu ensino médio, Otto viajou para Nova York, na companhia de seu amigo Nathan Strauss. Ele conhece Nathan após frequentar um ano na faculdade de História da Arte. E com Nathan, ele vai para Nova York para aprender um pouco mais sobre administração, pois Nathan era da família, dono da loja de departamentos Macy's. Otto é filho de um banqueiro muito bem sucedido chamado Michael e sua mãe Alice teve mais 3 filhos além de Otto. Eles são uma família feliz e uma família muito bem relacionada na elite de Frankfurt. Quando Otto aporta em Nova York, porque viajou de navio, ele recebe um telegrama informando sobre o falecimento de seu pai. Mesmo assim, após se comunicar com sua família, ele decide permanecer nos Estados Unidos para esse pequeno estágio e retorna para a Alemanha em 1909. Ele e os irmãos, que receberam a casa bancária como legado, administram os negócios, tentando manter a fortuna da família. Mas a Alemanha vem passando por um processo de crise econômica lentamente, o que leva também à Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, não só Otto e seus irmãos se alistam, como também sua mãe Alice presta serviços como enfermeira. Eles não eram obrigados a ir para a guerra porque a Alemanha não considerava os judeus como cidadãos. O serviço era voluntário, mas os Frank vão à guerra e regressam todos, graças a Deus, inteiros. Os anos se passam e Alice se preocupa com o fato de Otto não ter uma noiva, uma família, já que ela tem uma idade avançada e é viúva, os irmãos estão casados e ela pergunta o que seria de Otto. Então ela arranja um encontro entre Otto e a família Hollander, que uma das filhas chama-se Edith e tem um temperamento parecido com Otto. Ela é discreta, muito inteligente, culta e espirituosa. O nome dela é Edith e é com ela que Otto se casa em 1925, no dia 12 de maio, que era o dia também de seu aniversário. Logo depois eles têm a sua primeira filha, que se chama Margot Beth. E em seguida, 3 anos após, Anneliese Marie Frank. Nesse meio tempo, assim que Anne nasce, a Bolsa de Nova York tem um crash, ou seja, é a crise de 1929. E no ano seguinte, a casa bancária da família Frank vem à falência. É também o período em que a República de Weimar sofre alguns ataques e o partido nazista cresce. O partido de Adolf Hitler, que persegue os judeus, os ciganos, os homossexuais e as pessoas com deficiência. Com o tempo, em 1933, momento em que Hitler torna-se chanceler, após o seu primeiro discurso inflamado para uma multidão, Otto e Edith percebem que a Alemanha não é mais um lugar seguro para os judeus.
A família de Otto vai para a Suíça e Otto e Edith decidem emigrar para a Holanda. A Holanda foi um país que se manteve neutro na Primeira Guerra, então muitos judeus dos países próximos foram para a Holanda com a esperança de que estivessem livres das mãos dos nazistas. A família de Otto vai para a Suíça porque o cunhado de Otto trabalhava para uma empresa suíça chamada Opekta. E é esta mesma empresa que Otto fundará em Amsterdã, na Holanda, e será o seu executivo, o seu presidente. Otto era um visionário, Otto era um empreendedor, um homem que acreditava muito no poder do marketing. Inclusive, em 1933, final de 1933, início de 1934, ele vai para Amsterdã e arranja todo o lugar para onde a sua família se mudaria, um lugar seguro na Praça Mardelplein, com muitas famílias imigrantes, muitos judeus, muitas crianças para que ele e Margot brincassem felizes e crescessem saudáveis. E é lá que ele também empreende as suas técnicas avançadas de marketing, que era filmar a sua secretária Miep preparando geleias com a substância que a Opekta vendia, que era a pectina. Ele faz um vídeo e ensina as donas de casa a utilizarem o produto que ele vendia. Otto era um chefe carinhoso, gentil e cordato. Palavras dos seus próprios funcionários e de seus sócios. Com o passar dos anos, eles pensam que estão seguros na Holanda. E as meninas crescem felizes, são alfabetizadas, têm amigos, frequentam diferentes lugares, têm uma vida social ativa. Apesar de Edith ainda se sentir muito infeliz na Holanda, porque tinha muita dificuldade com o idioma holandês. Mas eles conseguem se manter harmoniosos naquele ambiente. A mãe de Edith também vai viver com ela. E elas sofrem muito porque um dos irmãos de Edith foi levado para um campo de concentração, mas com muita sorte conseguiu escapar logo no início. Mesmo sentindo que as filhas eram felizes na Holanda, Otto tenta emigrar para os Estados Unidos e para a Inglaterra, mas os vistos dos judeus são negados à larga nas embaixadas porque os pedidos vêm em borbotões. Então, eles são obrigados a assistir à ocupação nazista também em Amsterdã. E 2 anos após, em 1942, Otto e Edith decidem se esconder num lugar que N vai chamar de anexo secreto. Os fundos da fábrica Opekta será, na verdade, o lugar onde eles ficarão por 2 anos. Ainda muito crentes na possibilidade do nazismo ser derrotado a tempo de suas liberdades serem restabelecidas. No anexo secreto, Otto era um líder. Ele era a voz morna, ele era quem contemporizava, quem criava regras, quem dava limites, até mesmo para os adultos. Segundo Miep, não havia dúvidas de que o líder era o Sr. Frank. Otto Frank fez de tudo para que sua família ficasse segura e livre das mãos dos nazistas. Mas, infelizmente, ele, sua mulher, suas 2 filhas, a família Van Pels e o dentista Fritz Pfeiffer foram denunciados no dia 4 de agosto de 1944, momento em que Adolf Hitler já estava perdendo nos frontes pela Europa. Mas eles são levados dali, para o horror dos seus funcionários e dos seus sócios, que também são levados para a delegacia e ficam presos por 7 dias depondo, assim como os Frank e os Van Pels. E eles também vão para um tipo de prisão, os sócios de Otto, porque os ajudaram. E então os Frank e os Van Pels são enviados com Fritz Pfeiffer para Westerbork, ainda na Holanda, um campo de trânsito. E para a maior infelicidade de todos, o último vagão que sai da Holanda para Auschwitz é o que leva a família Frank, os Van Pels e o dentista Fritz Pfeiffer. Otto, Edith, Margot
e Anne se veem pela última vez no dia 3 de setembro de 1944 em solo polonês. Otto vai para o alojamento dos homens, Edith, Margot e Anne com a senhora Van Pels para o alojamento das mulheres. Edith ainda tem suas filhas, mas quase 2 meses depois, em Auschwitz, elas são levadas para Bergen-Belsen e Edith pensa que elas estão mortas. Otto está no alojamento dos homens e não faz a menor ideia se sua mulher ou filhas estão vivas. Em janeiro de 1945, o Exército Vermelho liberta Auschwitz. E Otto, quando recebe autorização, caminha até o alojamento feminino, descobrindo que sua esposa falecera há poucas semanas de depressão, exaustão e inanição. Ela morre pensando que suas filhas estavam mortas. E Margot e Anne ainda estão em Bergen-Belsen, na Alemanha, acreditando que seus pais também estão mortos. Em abril de 1945, Margot e Anne não estão mais vivas. Elas faleceram 1 mês e meio, 2 antes, de febre tifoide. Anne ainda fala com suas amigas que encontrou na cerca que dividia um alojamento de outro e diz que seus pais estão mortos. Por isso ela não tem mais esperança nenhuma de viver. Otto regressa para Amsterdã 5 meses após. Viaja de comboios e de navios, sabedor de que sua esposa falecera, mas muito esperançoso de que suas filhas estivessem vivas. Algumas semanas depois, em Amsterdã, após procurá-las incessantemente pelas listas da Cruz Vermelha, ele conhece a pessoa, a enfermeira Jenny Brands, que lhe informa que suas filhas morreram em Bergen-Belsen. Nesse momento, a vida dele não tem mais sentido, porque a missão de Otto Frank era ser pai. Ele dizia isso. E disse isso para Saul, um adolescente com quem ele dividiu o alojamento em Auschwitz. Saul disse num documentário, uma ocasião, que Otto tinha tanto desejo de ser pai e de cuidar de alguém, que ele disse para Saul: "Você é tão jovem e tem idade para ser meu filho, por que você não me chama de Papa Frank?" Eles ficaram se correspondendo por décadas, e Otto sempre assinava do seu Papa Frank. É Miep quem resgata Otto Frank da angústia e do desespero de viver sem sua família, precisamente sem suas 2 filhas. Ela dá a Otto o diário de Anne, que ela resgatou do esconderijo após a saída dos oficiais da SS. É nesse momento que Otto Frank conhece as entranhas dos sentimentos e pensamentos de sua brilhante filha, Anne Frank. Ele faz de tudo para publicar o diário e consegue fazer isso 2 anos depois do fim da guerra em Amsterdã. E logo depois se esforça para traduzi-lo para o alemão, que era o seu idioma natal, e é publicado também na Alemanha. Em seguida, na França. E finalmente, quando é descoberto pelo público americano, o livro se torna um fenômeno. Otto passou a sua vida dedicada à divulgação do trabalho de sua filha, ao desejo de que os pais ouvissem seus filhos. Tanto é que sempre que respondia às cartas de leitores que eram pais, ele perguntava: "Vocês conhecem seus filhos?" Otto Frank era um humanista, um empresário visionário, um pai amoroso, um marido dedicado, um filho fraterno. Ele é o homenageado do vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like e se inscreve no canal Literatura Salva. Esse vídeo faz parte de um conjunto de vídeos que estou fazendo em homenagem a Anne Frank, porque o último livro que escrevi, chamado Uma Vida para Anne, fez com que eu pesquisasse a fundo todas essas pessoas. E Otto Frank se tornou um dos meus seres humanos preferidos. Um beijo.